Ele se tornou o maior santo da espada do mundo, mas sempre sonhou em ser um mago. Após morrer apenas com arrependimentos, ele retorna ao dia em que seu futuro foi decidido. Desta vez, nenhuma família, nenhuma expectativa e nenhum destino forçará uma espada em suas mãos novamente. Ele vai dominar a magia que sempre desejou. O espadachim mais forte da história pode se tornar um mago ainda maior, mesmo que o mundo inteiro fique em seu caminho. Monstros são os inimigos da humanidade que devoram sua civilização. Dois caminhos se abrem para aqueles que desafiam este monstro. Magos usando a mana no ar e realizando milagres desconhecidos, tentaram lutar contra os monstros e atacá-los com seus poderes mágicos, mas o monstro rugiu em resposta e atacou imediatamente. Os magos gritaram de horror e medo. Maldição! O monstro se ergueu sobre eles. Eles fortaleceram seus corpos e usaram técnicas sobrenaturais, mas havia apenas um caminho a escolher. O monstro espalhou todo o seu poder mágico e criou uma chama brilhante. Talvez esse caminho os sobrecarregasse de desespero, e naquele momento, as pessoas não sabiam o que fazer. Um clarão brilhante se espalhou por toda parte, mas de repente Oscar decidiu ajudá-los e correu para atacar o próprio monstro. O dragão foi surpreendido por isso quando viu a silhueta de Oscar em seus olhos e ficou assustado. E um momento depois, a criatura foi cortada em duas, ou talvez eles cheguem ao fim e se tornem heróis. Naquele momento, todos começaram a gritar, Senhor Oscar, ele é a espada sagrada. Eles não podiam acreditar que ele tinha chegado aqui tão rápido. Agradeçam a ele por salvá-los. Oscar respondeu que o resto dependia deles e partiu silenciosamente. As pessoas se alegraram por terem sido salvas. Ele escolheu o caminho da espada em vez da magia e, tendo se tornado o mais forte dos espadachins, ganhou o título de espada sagrada. Quando ele ouviu alguém dizer como era lindo, ele se virou. O rapaz estava mostrando magia para a menina e dizendo, isso se chama magia, senhorita. Quando ele viu essa magia, ficou pasmo. Ele se tornou alguém que os outros admiravam e, no entanto, quando criança, ele era atraído pela magia. Ele ficou muito feliz quando a sentiu, e esse desejo não diminuiu até hoje. Ele continuou a treinar com sua espada no campo. Dois rapazes o observavam, discutindo como o mestre treinava todas as manhãs. Ele nunca perdia seu treino e, quando o mentor começou seu treinamento, aquilo era um deserto. Mas devido ao seu treinamento diário, o solo começou a ceder gradualmente, formando uma cratera. O aluno ficou muito surpreso com isso e abriu a boca de espanto, depois engoliu em seco de surpresa. E o rapaz perguntou, a propósito, o que ele tem aí? Ele se lembrou de segurar o envelope nas mãos e gritou, sim, mestre. Ele havia recebido uma carta da capital. Ele correu e a entregou a ele, e Oscar a leu e permaneceu em silêncio. Ele perguntou, tem algo ruim aí? Ele respondeu que queriam lhe conceder uma medalha por matar um dragão. Deus, espero que eles pensem duas vezes antes de chamá-lo para qualquer ocasião. Kix coçou a cabeça e respondeu que só ele poderia dizer isso. Com seu histórico complexo, ele poderia se candidatar a qualquer cargo no governo central. Ele não quer se envolver em guerras de facções, e não dá para treinar muito por lá. Ele ficou pasmo quando viu suas mãos e disse que o mestre realmente amava a esgrima. Oscar respondeu que não diria isso e sorriu. Ele escolheu o caminho da espada porque seu pai, um espadachim, lhe disse para fazer isso. O aluno ficou muito surpreso com sua confissão, e Oscar confirmou em sua própria mente que não havia escolhido o caminho da espada por vontade própria. No entanto, Kix ainda disse que o invejava. Ele claramente tinha talento para a esgrima. Ele também escolheu se tornar um espadachim, mas ultimamente, tem sentido medo. E se a espada não for para ele e ele nunca se tornar um mago? Os magos extraem poder canalizando mana ou energia através dos canais que percorrem seus corpos, mas a mana tem menos energia. Estas são duas forças opostas. E se uma bolha de ar entrar nos vasos sanguíneos, pode matar uma pessoa. Se a mana for canalizada através do canal por onde a energia veio, o corpo não suportará, e vice-versa. O corpo começará a se deteriorar. É por isso que a escolha entre a espada e a magia afetará enormemente o futuro. O protagonista colocou a mão no ombro dele e disse que se algo o está incomodando, ele deve treinar. E antes que perceba, ele se tornará mais forte que ele. Kix ficou envergonhado e encantado com isso. Depois de um tempo, Oscar se deitou em sua cama e percebeu que havia desabafado com seu aluno. Ele deveria ter ficado de boca fechada. Ele tinha dito que claramente tinha talento para a esgrima. E Oscar olhou para suas mãos e perguntou, e se ele tivesse talento para a magia? Se algo o estivesse incomodando, ele deveria treinar. Naquele momento, ele ouviu vozes, e acabou que houve uma explosão por perto. A casa começou a queimar com chamas brilhantes, e a magia se acumulou ao seu redor. Um dos magos ergueu seu cajado, e outro perguntou se ele tinha conseguido. Ele respondeu que o inimigo deles era um mestre espadachim e que não podiam perder tempo.
De repente, eles ficaram atordoados pelo estrondo que ouviram quando Oscar irrompeu da casa. Os magos eram claramente profissionais, e esse era o líder deles. Eles começaram a lutar contra ele e usaram seus poderes mágicos para criar fogo. Oscar franziu a testa e tentou evitar o ataque, mas de repente virou-se para o mago mais experiente entre eles e avançou contra ele com sua espada. Ele ficou pasmo, e o mago perguntou, ao ver Kix como refém, se talvez ele não devesse largar sua espada. Caso contrário, alguém pode se machucar. Kix, com lágrimas nos olhos, tremia de medo, e Oscar perguntou o que eles queriam dele. Ele respondeu que era óbvio. Eles queriam a vida dele. Ele respondeu que não se lembrava de já ter causado problemas a alguém com a sua existência. O mago riu e perguntou novamente. Ele não se lembra? Nada de inesperado aqui, mas eles não conhecem o perdão. Não apenas o espadachim, mas também o mago. Ele deve culpar seu potencial oculto por tudo. Oscar perguntou novamente, do que ele estava falando agora? O mago respondeu que ele iria morrer ali de qualquer maneira, então não precisava saber. Naquele momento, ele ergueu seu cajado, e Kix gritou para o mestre não se preocupar com ele. Ele estava pronto para morrer. Oscar respondeu que isso era óbvio. Quando de repente o mago congelou e olhou para ele de forma questionadora, Oscar respondeu que ele realmente tinha razão. Era só uma pena que os cálculos deles não tivessem dado certo. Seus alunos não devem ser subestimados. Naquele momento, o mago decidiu agir, apontando seu cajado para ele, gritou para avançarem. Inúmeros feixes de luz brilhante avançaram diretamente contra Oscar. E um momento depois, houve um clarão de luz seguido por uma grande quantidade de poeira. O mago esperou quando de repente viu que muitos de seus subordinados haviam sido mortos. Kix se libertou de suas amarras, e Oscar ficou ali enquanto o sangue pingava de seu corpo, murmurando que não se importava consigo mesmo de jeito nenhum. Ele disse que não entendia esses espadachins de jeito nenhum. E naquele momento, Kix correu até ele e começou a gritar, mestre. Ele respondeu que eles haviam alcançado seu objetivo, então se despediam. Esta é uma espada sagrada com talento para a magia. Kix correu até ele, e Oscar perguntou se ele estava ferido. Kix estava preocupado com ele por estar coberto de sangue e gritou que suas feridas não paravam de sangrar. O que ele deveria fazer? Oscar sorriu e respondeu que também era um espadachim, então já estava preparado para a morte. Kix começou a gritar horrorizado e pediu perdão ao seu mestre. Oscar pediu para ele não se preocupar, pois a culpa não era dele. Kix não conseguia conter as lágrimas, e Oscar percebeu que, se fosse um mago, poderia fazer algo parecido. Naquele instante, ele percebeu que sempre quis se tornar um mago, mas continuava brandindo sua espada para afastar esses pensamentos. Ele cerrou o punho e notou que antes sentia orgulho quando olhavam com admiração, mas a alegria que sentirá acabou evaporando. De repente, ele se viu em outro lugar, cercado de árvores e folhas, e ficou surpreso, pois já havia morrido. Quando o protagonista olhou ao redor, ficou muito surpreso. Essa era a vila dele. Essa era a terra natal do Oscar, a vila de Irisin. Ele definitivamente havia morrido antes. Mas o que estava acontecendo agora? Uma espada e várias cartas estavam perto dele, o que o fez se perguntar, o que é isso? Oscar percebeu que eram convites para 2 academias. No país dele, os jovens recebiam 2 cartas antes do seu 15º aniversário. Eram convites para uma academia de magia e para uma academia de espadas. Os candidatos escolhem o próprio caminho e, então, devem se apresentar à academia escolhida com o convite. Ele realmente tinha voltado ao passado? Parecia que ele agora tinha apenas 14 anos e ainda não havia embarcado no caminho da espada. Naquele momento, ele se levantou e viu um homem ameaçador perguntando o que ele estava fazendo ali. Oscar. Era seu pai, e Oscar deu um pulo, sem saber como reagir. Com certeza, se ele havia voltado ao passado, seu pai ainda estava vivo. E seu pai disse que, ultimamente, ele havia começado a negligenciar seu treinamento. Achava que não precisava mais treinar? Oscar baixou o olhar e percebeu que não era nada disso. Naquele momento, ele estava debatendo consigo mesmo se dizia ao pai que queria ser um mago. Seu pai era um espadachim e tinha muitos discípulos. E como filho, ele naturalmente também aprendeu a lutar com ele. Seu pai o elogiava por seu sucesso. Mas quando mencionou a magia e o quanto adorava ver tudo brilhar, seu pai segurou suas mãos, mandou ele escutar, e disse que a magia era um caminho para os fracos. Ele era seu filho e não precisava de nada além de uma espada. Oscar ficou com medo dele na época. E a partir de então, continuou treinando com a espada para que o pai não se decepcionasse. Ele se sentia atraído pela magia, mas estava preso à espada. E, naquele instante, ele se lembrou de sua morte. Oscar percebeu que já estava farto daquilo. Desta vez, ele seguiria o caminho de sua própria escolha.
Ele olhou para frente com confiança, e seu pai perguntou se ele tinha algo a dizer sobre estar matando o treino. Oscar respondeu que empunhava uma espada desde criança, e seu pai ficou tenso e perguntou de novo, o quê? Nesse momento, uma infinidade de espadas mágicas apareceu ao seu redor, e surgiu um vendaval forte e brilhante. Os espadachins ao redor tentaram se proteger do vento, e Oscar olhou nos olhos do pai. E quem estava por perto não entendia como ele ficava ali parado, como se nada tivesse acontecido. Oscar não sentia nada, e seu pai observou em silêncio e disse que, pelo visto, ele não estava brincando. Ele abriu os braços, colocou a mão no ombro do filho e disse que, se continuasse assim, seria capaz de lhe passar o dojo no futuro. Os garotos não entenderam o que isso significava e ficaram com raiva. Quando seu pai virou as costas, Oscar pensou a respeito. De repente, alguém deu um tapinha em suas costas. Eram os veteranos perguntando se ele sabia o quanto esperaram os feriados para encontrá-lo, e que agora era a chance perfeita. Oscar, eles não praticavam esgrima juntos há muito tempo. Oscar percebeu, a propósito, que esses eram os mesmos caras com quem seu pai sempre o colocava para lutar. Após entrarem na academia, eles haviam despertado sua energia mental e começaram a descontar suas frustrações nele, chamando isso de treino. Ele parou na frente de seu oponente, que o mandou se preparar de uma vez. Ele não tinha a aura da espada no momento, e isso criava um abismo entre eles que só a habilidade não preencheria. Ele se virou bruscamente e andou até o rio, fazendo o cara se perguntar no que ele estava pensando. Oscar respondeu, obrigado por estarem com ele todo esse tempo. O cara ficou de boca aberta, chocado, e nesse momento, Oscar jogou a espada direto na água. O garoto começou a gritar, dizendo que ele tinha jogado a espada fora. Isso é um fracote tentando fugir? Eles começaram a rir da cara dele e a provocá-lo, gritando que apenas um covarde recusaria a batalha e daria as costas, e que era uma vergonha ele ser chamado de espadachim. Naquele instante, ele correu direto na direção dele e disse que não lutaria mais com a espada, pois se tornaria um mago. Ele se virou, sorriu e olhou nos olhos dos rapazes. Nesse momento, seu oponente decidiu atacá-lo, gritando que não era só porque ele estava sem espada que iria pegar leve. Ele usou seus poderes, e Oscar pensou em como a energia da espada poderia fortalecer os músculos. Mas, naquele instante, ele simplesmente lhe deu um chute e disse que aquilo foi ruim. A espada deveria ser uma extensão da mão, e não apenas uma ferramenta. O garoto gritou para não subestimá-lo e continuou a desferir golpes, fazendo Oscar pensar, droga. Por um segundo, ele achou que estava treinando seu próprio discípulo. Seu oponente não entendia. Por que não conseguia acertá-lo? Ele continuou tentando, mas Oscar desviava facilmente de cada golpe. De repente, decidiu atacá-lo de um jeito que a espada voou para longe. O rapaz exclamou que ele era simplesmente uma aberração, e Oscar ficou tão irritado que lhe desferiu um soco. Em seguida, ele perguntou o que o garoto faria sem uma espada contra um homem desarmado. Depois disso, os rapazes saíram sorrindo, arrastando o amigo pelos braços, exausto. Oscar suspirou aliviado e percebeu que não o importunariam mais. Em sua vida passada, ele teria seguido os passos do pai e despertado a energia da espada. Para evitar que isso acontecesse de novo, ele precisava despertar a mana por conta própria. Ele caminhou sozinho pela floresta e, de repente, sentiu muito cansaço. Gotas de suor começaram a escorrer de seu corpo, e ele percebeu que ninguém o veria ali. Ele se recordou de uma conversa do seu passado, quando perguntou a uma garota como ela controlava magia. Os espadachins usam a energia interna para fortalecer seus corpos e armas, e ele se perguntava como isso funcionava para os magos. A garota respondeu que tudo era muito claro, olhou para um jarro cheio de água e o pegou, dizendo que para eles a magia era parecida com um regador usado para aguar as plantas. Ele ficou surpreso. Com um regador, a mana é invisível, mas está sempre ao redor de todos. Eles a canalizam por meio de seus canais internos e dão forma a ela, e logo depois o feitiço é ativado. É assim que a feitiçaria é criada. O protagonista sentou-se numa pedra grande em posição de lótus e refletiu sobre aquilo. Ele se lembrou do que ela havia dito, que a mana o cercava por todos os lados. Se ele conseguisse ver a mana, talvez pudesse canalizá-la para o próprio corpo. Audição, visão e outros sentidos são fundamentais para a sobrevivência em situações de perigo. Ele não era mais um espadachim, mas aquilo permaneceu em sua mente. Sendo assim, quem sabe ele pudesse sentir a mana invisível. Nesse momento, ele fechou os olhos e sentiu algo incrível, fazendo tudo na sua alma brilhar. Quando abriu os olhos, ele percebeu que aquilo era mana. Sua boca se abriu de tanto espanto, e ele gritou que havia conseguido. Só restava agora canalizá-la pelos canais. Porém, naquele instante, ele ficou pasmo e sem saber como fazer isso. Oscar sentiu que havia algo estranho e saltou da pedra, notando que alguma coisa estava errada.
Ele se aproximou dos arbustos onde ouviu um farfalhar e achou estranho, pois não havia sinais de vida lá. De repente, uma explosão ocorreu bem ao lado dele, jogando-o para longe e ele percebeu que era um golem. Essa criatura apareceu bem na sua frente, e Oscar não entendeu o que ela estava fazendo ali. Ele ficou tenso e, de repente, viu alguém pulando lá de cima diretamente em sua direção. Era uma garota que pousou ao seu lado e perguntou o que ele queria da criação dela. Ele queria os resultados da pesquisa? Oscar ficou surpreso com isso, e ela continuou dizendo que, se ele dava valor à própria vida, era melhor pensar 2 vezes antes de começar a falar. Ela era o assunto principal de muitos campos de batalha. Ela era vista principalmente na região norte, onde a neve e o frio extremo eram comuns. Esta é uma heroína que controla um exército de golems poderosos lutando contra uma horda de monstros. Esta é a maga criadora, Isabelle. Oscar não esperava encontrá-la dessa forma, então ela o prendeu. Isabelle sentou-se em seu trono e exigiu que ele lhe dissesse agora a qual facção pertencia. Caso contrário, ela criou um círculo mágico ao redor dele, e Oscar pediu que ela esperasse. Ele não era um inimigo. Afinal de contas, ele até a seguiu por vontade própria. Ela respondeu que estava claro que ele queria morrer. Isabelle se levantou e direcionou seus poderes mágicos para ele, dizendo-lhe para se despedir da vida, o mago sem nome. Ele cerrou os dentes de raiva e gritou que nem sequer era um mago, o que a deixou boquiaberta. Ela respondeu que isso era apenas mais uma desculpa e agarrou a cabeça dele, quando de repente sentiu uma força incrível e paralisou. Ela ficou surpresa ao notar que não havia mana nas veias dele. Depois de um tempo, Isabelle disse que mais ou menos entendeu a história dele e que já adiantava que não pediria desculpas pelo ocorrido. Ela tinha acabado de ser aceita na academia como professora, e todos já estavam menosprezando-a. Oscar ficou surpreso e perguntou, "Você dá aula na academia de magia?" Isabelle suspirou e confirmou que sim. Ela espera avançar a pesquisa sobre golems. Oscar percebeu que esta era a sua chance. Se ele se tornasse aprendiz dela, aprenderia a absorver mana. Naquele momento, Oscar disse, "Mestra Isabelle, a senhora poderia me ensinar a absorver mana do ambiente?" Isabelle respondeu sem sequer pensar, "Não. Ela não tem interesse em fracotes." Se ele já havia entendido tudo, que terminasse o chá e fosse embora. Oscar ponderou sobre aquilo. Não, ele não podia recuar agora. Isabelle pediu mais chá, e ele se perguntou se aquele era mesmo um golem assistente. Ao olhar para a criatura, ele sentiu uma força incrível, se levantou e disse que havia algo de errado com aquele golem. E Isabelle perguntou, "O quê? É assim que ele está tentando despertar o interesse dela?" Naquele instante, o golem derramou o chá bem na cabeça dela. E Oscar exclamou, "Senhorita Isabelle, ainda bem que você não se queimou. Você está bem? Tome, pegue um guardanapo." Isabelle ficou muito surpresa. Ao se virar para olhar o golem, ela sentiu uma ruptura na corrente perto do ombro direito dele. Ela segurou a mão dele e gritou. Como ele sabia que o golem estava quebrado? Oscar respondeu que o fluxo de mana dentro da criatura lhe pareceu estranho. Ela agradeceu e perguntou se ele conseguia enxergar o fluxo de mana. Ele se lembrou de como a garota disse que a mana era invisível e respondeu que sim. E agora ela entendia o porquê de a barreira ter rachado. A barreira estava bloqueando a mana na atmosfera. Talvez seja por causa das experiências de sua vida passada ou por causa do seu grande potencial. Sem pensar 2 vezes, Isabelle se virou para Oscar e disse, "Escute, ela o ensinará magia", e sorriu. Ele ficou surpreso e perguntou, "É sério?" Mas ela já havia dito. Mas antes que ele pudesse terminar, Isabelle disse que não se interessava por fracotes, mas que no momento estava muito interessada nele. Ela estendeu a mão com um sorriso, e ele a apertou timidamente. Depois de um tempo, eles começaram o treinamento. 2 golems ficaram de pé segurando um quadro, onde Isabelle desenhou tudo o que precisava com giz. Parecia que ele tinha ideia errada sobre a mana. Os organismos vivos absorvem de forma inconsciente. Oscar perguntou, então como ele deve canalizá-la para seus próprios canais? Ela respondeu que, para servir chá, ele precisava de uma xícara. A mana poderia ser canalizada para os canais usando uma fórmula mágica. Ele ficou surpreso e perguntou novamente. Uma fórmula? Ela disse que era um papel mágico com um feitiço desenhado, do mesmo tipo que entregam no início da academia. Ele gritou, um feitiço? Que tipo de feitiço é esse? Isabelle respondeu que ele descobriria quando o ativasse. Ele precisava imaginar o poder permeando todo o seu corpo e direcionar para essa fórmula. Será que ele consegue? Oscar exclamou com confiança. Sim, ele vai tentar. Isabelle refletiu que parecia simples, mas levaria pelo menos 1 mês para ele ter sucesso. Embora, se ele tivesse verdadeiro talento, talvez meio mês fosse o suficiente. Ele estendeu a mão e pensou no que precisava para sentir o poder chamando por seu corpo. Isso mesmo.
Algo parecido aconteceu durante seu treinamento com a espada. Ele precisava focar em suas sensações. Ele sorriu e fechou os olhos, em seguida viu-se em um certo espaço, e o selo mágico brilhou com uma luz intensa. Ele percebeu que era verdade. A mana já estava dentro dele. Tudo ao seu redor se iluminou com um clarão, e um vento surgiu daquele enorme fluxo de poder. Aprender magia é como aprender a andar de novo. Ninguém nasce com essa habilidade. Vez após vez, eles aprendem e se desenvolvem até conseguirem ficar de pé com as próprias pernas. Quando Isabelle viu isso, ficou sem palavras. As pessoas dizem que, no mundo da magia, quanto mais alto é o status, mais rápido a pessoa domina as habilidades mágicas. E naquele momento, o protagonista observou enquanto rajadas brilhantes de magia apareciam bem na sua frente. Isabelle mal podia acreditar. Ele havia conseguido na primeira tentativa. Naquele instante, ela se lembrou da situação com o Golem, quando perguntou como ele havia descoberto aquilo, e se perguntou se era por ele conseguir enxergar a mana. Embora, não, só isso não seria o suficiente. Mas uma coisa era certa, ele era um verdadeiro gênio. Oscar percebeu que aquilo era magia, e ela começou a gritar. Foi simplesmente incrível. Ele havia conseguido ativar a fórmula na primeira tentativa. Ninguém nunca tinha conseguido isso antes. Ele disse que não. E, naquele momento, ela perguntou, o que foi? Ele respondeu que era feio, já que o tinha visto em ação uma vez. Para ele, a magia é algo belo e especial, mas essa não é esse tipo de magia. Ela ficou perplexa e olhou para ele com surpresa. Depois disso, Oscar continuou dizendo que essa parte da fórmula, algo ali, estava errada. Assim como no circuito mágico do Golem. Isabelle, o que ela acha disso? Ela estava em choque e não conseguia dizer nada coerente, então Oscar disse que entendia tudo. Ele cerrou o punho e percebeu que não queria ser apenas um mago. Ele queria usar uma magia perfeita e bela. Naquele momento, Isabelle, atônita, respondeu que se a fórmula o incomodava tanto, ele poderia simplesmente reescrevê-la. Ele ficou surpreso e perguntou novamente, como deveria fazer isso? Ele precisava desenhar as fórmulas mágicas. Algum tempo depois, seu pai passou pelo corredor e ouviu seus alunos discutindo como ele tinha ficado tão forte e o que deveriam fazer agora. Ele se aproximou e perguntou o que havia acontecido. Os garotos ficaram assustados e não sabiam o que responder. Dizendo que nada grave havia acontecido, Brian decidiu repetir a pergunta. O que havia acontecido? Os garotos ficaram ainda mais assustados e responderam que, na verdade, algo tinha acontecido. Quando contaram tudo a ele, Brian ficou perplexo e não podia acreditar que Oscar os havia derrotado. Ele entendeu tudo. Que cuidassem dele para que os ferimentos não atrapalhassem o treinamento de amanhã. Naquele momento, os garotos gritaram, sim. Ele percebeu que parecia que a hora havia chegado. Era hora de ele dominar a energia da espada. Ryan sorriu, orgulhoso de seu filho. Após algum tempo, o protagonista se viu no escritório de Isabelle entre muitos livros. Ele não achava que as fórmulas mágicas fossem algo tão complicado. Para usar magia, ele precisava de conhecimento, mas não era tão ruim assim. Ela emprestou seus livros para que ele pudesse aprender mais. Oscar perguntou de novo, ela tem certeza disso? Ela respondeu que sim. Todo o seu conhecimento está aqui. Que ele levasse o quanto quisesse. Naquele momento, ela ouviu desaparecer do lugar e perguntou de novo, o quê? Ele já estava atrás dela com uma pilha de livros e disse, Senhorita Isabelle, levarei estes livros, e ela perguntou, ele vai roubar tudo? Ele respondeu que ela havia dito que ele poderia levar o quanto quisesse. Isabelle ficou surpresa e disse que entendia tudo. Ele estava cheio de entusiasmo agora, mas ela precisava lhe dar um conselho. Ele era um mago agora, e a mana fluía pelos canais em seu corpo. Ele deveria tomar cuidado e não usar a energia da espada. Caso contrário, tudo daria errado e ele simplesmente morreria. Oscar se lembrou de como certa vez havia andado a cavalo na vila e ido visitar seu velho pai doente. Ele disse que não se viam há muito tempo enquanto ele estava deitado em sua cama. Quando Oscar se aproximou, seu pai pediu que chegasse mais perto e agarrou seu ombro, dizendo que sempre soube que ele tinha talento. Não era à toa que o havia convencido a desistir da magia. Naquele momento, o protagonista relembrou tudo isso com horror e aceitou a carta azul. Ele pensou, pai, desta vez ele irá para a academia de magia. Algum tempo depois, Brian estava perto do fogo e perguntou se ele tinha algo para lhe pedir. Oscar disse que queria que ele assinasse seu convite para a academia. Ele perguntou de novo, mas por que tão de repente? Ainda havia tempo. Naquele momento, ele percebeu que se referia à academia de magia, e Oscar, com um sorriso, disse que estava tudo bem, mas que não poderia se matricular sem a assinatura dele. Ele perguntou, Oscar, por que a magia? Afinal, ele era seu filho e havia aprendido a empunhar uma espada ali desde a infância.
Oscar respondeu perguntando se ele se lembrava de como havia falado sobre querer se tornar um mago. Seu pai jogou a carta fora e disse que aquelas eram apenas fantasias de infância, e Oscar perguntou novamente. Fantasias? Seu pai tentou empurrá-lo pelo peito e Oscar disse que achava que era assim que todos o viam. E, naquele momento, ele repeliu o ataque com sua magia, o que quase queimou seu pai, que perguntou, que tipo de piada é essa? Ele já despertou a mana? Oscar respondeu que decidiu que essa era a única maneira de convencê-lo disso. E Brian perguntou novamente, de que ele está tentando convencê-lo? Ele soube que ele havia derrotado sozinho alunos mais velhos sem ter energia alguma. Ele ao menos entende o talento que tem? Oscar respondeu que sim. Ele entende tudo. E Brian começou a gritar, não. Ele não entende. Ele devia escutar. Como espadachim, ele poderia alcançar patamares sem precedentes. E Oscar respondeu que talvez ele estivesse certo, pai, mas isso não significava que ele seria feliz. Ele se lembrou de seu passado, e um silêncio caiu entre eles. Depois disso, Brian agarrou seu rosto e disse claramente, ele entendia tudo. Talvez eles ainda tivessem a chance de consertar tudo, e ele olhou para o filho com horror. Oscar respondeu que ele já havia se esquecido do que acontece quando a mana e a energia da espada entram em conflito. Brian perguntou novamente, ele poderia morrer, certo? Bem, o que mais ele poderia fazer? Se ele decidiu seguir o caminho errado, então era seu dever arrancar-lhe a alma na pancada para que percebesse o seu erro. Ele desembainhou a espada e disse que ele poderia não entender agora, mas que no futuro seria grato. Oscar pensou que isso nunca aconteceria e recordou de todo o seu passado, percebendo que aquilo nunca aconteceu. Brian mandou que ele pegasse a espada, e Oscar ficou surpreso com isso. Brian decidiu esperar por ele. E quando Oscar pensou a respeito, ele disse, pai, não se esqueceu de que ele é um mago? Ele pegou uma carta com um selo vermelho e a jogou no fogo. Quando Brian viu isso, ele gritou a mesma coisa, e Oscar disse que agora viriam quem iria corrigir quem, mestre espadachim Brian. Naquele momento, Brian decidiu ver do que ele estava falando. Ele não deveria ser arrogante só porque conseguiu suportar a pressão de sua espada. Naquele instante, ele esquivou-se imediatamente do ataque do pai, o que o deixou perplexo. Ataques que usam a energia da espada são todos previsíveis. Ele relembrou de seu passado quando criança e observou as ações de seu pai. Naquele momento, Brian fez mais alguns movimentos, mas Oscar desviou de todos eles facilmente. Como espadachim, ele sempre admirou o seu pai. Brian disse que aquelas não eram palavras vazias. Ele foi capaz de se esquivar de todos os ataques mesmo sem a energia da espada, e era improvável que qualquer outra pessoa na guilda conseguisse fazer isso. Ele tem um verdadeiro talento com a espada. No futuro, ele poderia até mesmo alcançar o impossível. Deixe-o nutrir a energia de sua espada agora. Oscar respondeu que achava que ele tinha dito que lhe daria uma surra, mas havia mudado para negociações porque nada havia funcionado. Ele sorriu, e Brian o chamou de tolo. Depois disso, Oscar disse que, como pai, o talento era valorizado acima de tudo, mas ele tinha algo do qual não podia abrir mão. Brian perguntou novamente, o que é? Uma espada? Oscar lhe mostrou o cajado e disse que isso era verdade para iniciantes, mas a senhorita Isabelle tinham dito que usar magia exigia conhecimento. Ele ainda não tinha conhecimento, mas o mesmo podia ser dito. O que ele faria a seguir? Ele não podia prever isso. Naquele momento, o pai avançou diretamente contra o filho, mas ele conseguiu antecipar todos os seus movimentos e recuar. Uma luta começou entre eles, e desde que ele viu a magia pela primeira vez, ela começou a aparecer em seus sonhos. A magia com que ele sempre sonhava eram as faíscas dos fogos de artifício. Naquele momento, Brian ficou estupefato com o que viu e recuou. Ele agarrou a própria cabeça e percebeu que era magia. Ele queria cegá-lo? Oscar disse que não. E, naquele momento, ele jogou a espada para o lado. Enquanto a espada caía, Oscar respondeu que sabia que ele atacaria assim que sentisse sua presença. Brian disse que o feitiço era uma distração. Tentando desarmá-lo? O protagonista lhe disse para não mostrar suas verdadeiras intenções ao inimigo. Foi assim que ele o ensinou. Brian ficou furioso e disse que pessoalmente atestava seu talento com a espada. Mas que garantia havia de que o caminho da magia não seria um beco sem saída para ele? Oscar respondeu que simplesmente queria seguir o caminho de sua própria escolha. Pai, ele escolheu a espada porque alguém lhe disse que ele tinha talento para isso? Naquele momento, seu pai olhou para o chão e se lembrou de como eles, os pais, haviam discutido se deveriam ensinar ao filho a espada ou a magia. Seu pai respondeu que achava que, já que era seu filho, ele deveria empunhar a espada. Sua mãe havia perguntado, ele não escolheu a espada porque achava que parecia mais legal? Eles não deveriam escolher por ele. Era o caminho dele, e ele tinha que fazer a escolha por si mesmo.
Naquele momento, Brian sorriu e disse que achava que, com o tempo, ele até conseguiria alcançar a posição de Santo da Espada. Mas, naquele momento, ele simplesmente passou por ele e perguntou o que havia acontecido. Ele pegou o documento do chão, e Oscar ficou tenso enquanto o observava. Brian disse que não podia assiná-lo e sorriu. Depois de um tempo, uma das funcionárias do núcleo de magia examinou os documentos dos novos alunos e comentou que parecia haver muitos alunos interessantes do primeiro ano desta vez. A garota os listou, a filha da família Norton, o filho da família Glóris e até mesmo Sua Alteza. Eles já haviam dominado a teoria básica e estavam começando a aprender os feitiços da família. Naquele momento, a professora entrou e perguntou se havia algo errado. Sangue próximo às flores é pura sorte. Oscar continuou estudando e leu muitos livros. Algum tempo depois, em frente ao prédio da guilda, Brian olhou para o filho e disse que 6 meses haviam passado voando. Haveria muitos na academia que haviam estudado magia desde a infância. Ele sabia que não tinha o direito de dizer isso, mas já que havia escolhido esse caminho, nunca deveria se desviar dele. Ele respondeu que ficaria tudo bem. Era improvável que ele conhecesse alguém lá mais assustador do que o próprio pai. Brian sorriu e respondeu, eu entendo. Depois dessas palavras, Oscar anunciou que era hora de ir e se virou. Ele segurou a carta assinada em suas mãos e pensou em como finalmente havia alcançado seu sonho. Ele finalmente poderia entrar na academia de magia. Quando chegou àquele grande palácio de magia, ele viu uma multidão de magos, gnomos e bruxas voando em vassouras. A academia de magia do Império Kurik fez sua cabeça girar. Era completamente diferente da academia de espadas. Essas criaturas são parecidas com golems, mas ainda assim diferentes. Como elas funcionam? Nesse momento, a senhorita Isabelle se aproximou e disse que se ele parasse para cada coisa interessante, se atrasaria para a matrícula. Ele ficou surpreso ao ouvir a voz dela, e ela perguntou se ele havia ficado de preguiça enquanto ela esteve fora. Ele respondeu que claro que não. Ele havia aprendido muito nesses 6 meses. Ela respondeu que mal podia esperar para ver tudo e tinha certeza de que ele a surpreenderia novamente. A propósito, eles não deveriam ir para lá? Pelo que ela sabia, o exame de seleção para o primeiro ano era realizado lá. O protagonista perguntou novamente, um exame de seleção? Isabelle explicou que os alunos do primeiro ano são divididos em 2 turmas, os que já despertaram a magia e os que não. Há também uma turma especial para os alunos mais excepcionais. Esta é a verdadeira primeira turma. Você pode entrar nessa turma passando em um exame, mas ela não o aconselharia a participar. Ele exclamou, mas por quê? Ela explicou que todos os alunos da primeira turma possuem um poder monstruoso. Eles não são apenas a elite, são pessoas que estiveram cercadas por magia desde a infância. Além disso, antes que ela pudesse terminar, Oscar de repente deu um salto e gritou que ele poderia estudar magia avançada lá. Ele gostou muito da ideia, e Isabelle coçou a cabeça, respondendo que parecia inútil explicar tudo aquilo para ele. Se ele estava tão curioso, deveria ver por si mesmo. As pessoas se reuniram ao redor do campo de duelo para assistir ao desenrolar da batalha. Lá, um exame estava acontecendo entre 2 pessoas que haviam começado a demonstrar seus poderes mágicos. Um momento depois, o garoto ficou radiante por ter conseguido e gritou comemorando. Oscar, observando os acontecimentos, percebeu que o objetivo do exame era aparentemente acertar aqueles alvos. Mas por que ele sentia que estava sendo observado? Naquele momento, uma pessoa desconhecida se aproximou dele e disse que plebeus como ele não eram bem-vindos. Era um cara chamado Zazan. Ele deveria ir embora imediatamente. Oscar respondeu que tinha ouvido dizer que qualquer aluno do primeiro ano que quisesse poderia participar do exame. Zazan riu com desdém e disse que ele parecia ser bom de lábia. Então era isso que a senhorita Isabelle estava tentando dizer. Todos os alunos da primeira turma possuíam uma força monstruosa, não apenas a elite. E nessa turma, os que não eram de famílias nobres não reclamavam. Zazan o empurrou para o lado e disse que seria o próximo, e que ele deveria ficar ali e assistir. Quando o empurrou para o lado, aplicou-lhe uma penalidade por usar seus poderes mágicos e sorriu. A primeira turma era apenas para aqueles que dedicavam suas vidas à magia. Ele deveria entender a diferença entre eles e deixar que tudo congelasse agora. Ele usou o feitiço de autocongelamento da mega geleira, e tudo ao seu redor virou gelo. Os garotos ao redor ficaram maravilhados com o tamanho poder, assim como Oscar, que ficou atônito. Eles começaram a gritar que esse era o gelo da Casa Glóris, e que ele não o havia lançado com força total. Agora ele conseguia ver tudo. Aqueles que não conhecem feitiços de alta magia não têm lugar aqui. Oscar respondeu, sim, o feitiço é incrível. É óbvio que foi aprimorado por anos. Mas não é só isso. Naquele momento, Zazan ficou com raiva e perguntou, o que isso significa? Oscar pisou no campo e percebeu que sabia exatamente como se sentiam aqueles que dedicavam todo o seu tempo ao treinamento.
Ele estava preocupado em entrar para a primeira classe. Oscar disse que estava grato. Ele havia recuperado sua confiança. Ele sorriu e decidiu começar a luta. Os caras em volta riram dele e pediram uns aos outros para olharem para a varinha dele. Isso é para iniciantes. O que ele esperava com uma varinha daquelas? Zaza não conseguia entender de onde ele tirou tanta confiança. Afinal, seu feitiço era perfeito. Oscar se aproximou do bloco de gelo e Zazan pensou que ele era o gelo da Casa Glóris, e sua magia de gelo não poderia ser impecável. Por que as palavras dele o incomodavam tanto? Naquele momento, a apresentadora do evento abaixou a lista e percebeu que este ano havia muitos candidatos excepcionais. Não era todo ano que as pessoas conseguiam usar magia desse nível, e Zazan provavelmente seria o melhor entre todos os magos do primeiro ano. Mas ela não conseguia entender uma coisa. O que ele estava tentando conseguir ganhando tempo? O protagonista levantou sua varinha e esperou. As pessoas gritavam para ele simplesmente desistir. Ele não atingiria seu alvo de qualquer maneira. Oscar os ignorou, e a professora pensou, não, espere. Ele não está nem um pouco preocupado. Ele parece estar esperando por algo. Naquele momento, Oscar de repente ficou tenso e usou seus poderes mágicos quando a examinadora de repente se virou para ele, de boca aberta em choque. Ele usou uma bola de fogo pirosfera. Naquele momento, ele lançou a esfera mágica diretamente no bloco de gelo, destruindo um momento depois. Todos ao redor começaram a se perguntar, foi imaginação dela, ou ele atingiu todos os alvos. Aquilo era um feitiço básico, mas os buracos eram tão pequenos que ela conseguia ver 2 deles. Os caras gritaram que ele era um fracassado. Se ele realmente queria ir para a academia, deveria ter aprendido algo útil. Zazan se perguntou qual feitiço ele estava usando e percebeu que era uma perda de tempo. Mas, naquele momento, a examinadora não sabia como reagir, e Oscar perguntou, eu falhei? Ela gritou, não. Ele atingiu todos os 5 alvos. Claro que ele avançou, mas ela não entendeu. Se ele tinha um controle mágico tão bom, então por que ele destruiu 5 alvos de uma vez em vez de atirar um por vez? Então, ninguém poderia dizer que foi apenas um acidente. Oscar olhou para baixo, refletindo que seu feitiço era incrível, mas ele ainda sentia que tais feitiços eram um desperdício de mana. Isso é tudo. A garota perguntou novamente, um desperdício de mana? Este teste foi feito para simular um combate real contra monstros, então ele pensou que seria mais prático usar o método com o menor custo de mana. A garota percebeu o que ele queria dizer e respondeu que tudo estava claro agora e que ele deveria perdoá-la por fazer uma pergunta estúpida. Visão excelente, capaz de ler alvos, movimentos e esperar o momento certo. Ele tinha um controle excelente sobre a direção do feitiço, e o feitiço que ele havia escolhido não podia ser chamado de chamativo ou complexo. Mas, ao contrário dos outros, era incrível. Oscar andava pelo pátio de sua nova universidade, sorrindo, refletindo que o professor havia conseguido fazer os alvos se moverem de forma independente uns dos outros, e que era apenas seu primeiro dia, e ele já havia conhecido tantos magos incríveis. Ele estava muito feliz e orgulhoso de si mesmo quando, de repente, sentiu que algo estava errado e perguntou, quem é? Um mago apareceu atrás dele dizendo que havia sido descoberto e que ele tinha olhos aguçados ou uma boa intuição. Seu nome era Balsams, e ele era o reitor desta academia. Quando o protagonista o viu, ele se curvou imediatamente e pediu desculpas por sua grosseria. Balsams disse para ele não se desculpar, pois, afinal de contas, ele realmente o estava seguindo secretamente. Ele percebeu quem era. Ele se lembrava dele e de seu passado. E naquele momento, Balsams perguntou, o que aconteceu, Oscar? Ele ofereceu um aperto de mão. Oscar percebeu que o mago que o matou tinha o mesmo pingente. Ele estendeu a mão e apertou a do reitor, mas sentiu um olhar ameaçador sobre si. Naquele momento, um vórtice mágico apareceu na sua frente, e Oscar não sabia o que fazer. Ele se esquivou rapidamente, e ainda assim ele tem um olho muito atento. O reitor o acompanhou, e Oscar perguntou, você veio me matar? Balsams perguntou. Ele acha que uma varinha tão pequena pode fazer algo contra ele? Ele apontou seu cajado para ele e disse, prisão da tempestade na esfera do vidente. Quando ele usou o feitiço, ele percebeu que era uma poderosa barreira de vento. Ele não tinha para onde correr e então deveria usar seu selo. Ele terminou de desenhá-lo primeiro no chão e usou a bola de fogo. Depois, um raio brilhante de luz alcançou o céu e o diretor ficou surpreso com seu poder. Ele congelou e desviou o ataque, mas Oscar ficou surpreso quando isso aconteceu. O diretor deu um suspiro de alívio e rapidamente percebeu que não havia como se defender daquele feitiço. Portanto, ele decidiu eliminar o próprio lançador, e Oscar não sabia o que fazer ou como proceder. Ele se agachou, e o diretor perguntou se ele estava exausto. Foi um movimento perigoso. Ele ficaria completamente indefeso se não matasse o inimigo na primeira tentativa.
Oscar respondeu que não tinha graça, porque ele o estava testando. Balsams respondeu que entendia tudo. Muitos aqui consideram a magia um privilégio e não gostam de forasteiros. Ele queria que ele entendesse o que o futuro poderia reservar, mas parecia que ele havia subestimado o potencial dele. Oscar perguntou, então se ele se destacar demais, se tornará o alvo de todos? Balsams confirmou que era verdade, porque há aqueles que não acreditam que o talento possa simplesmente vir das pessoas. Naquele momento, Oscar se lembrou de suas terríveis palavras antes da morte, que eles não conheciam o perdão e que ele deveria ver seu potencial oculto em tudo. Ele se lembrou de seu próprio potencial e percebeu que o homem havia dito algo semelhante. Naquele momento, Oscar pediu que lhe contasse mais sobre eles. O reitor fez uma pausa e disse que conhecer suas verdadeiras identidades apenas o colocaria em perigo. Por enquanto, ele deveria focar em cultivar sua força para poder se proteger. Ele se perguntou, se proteger? Se ele tivesse a séria intenção de matá-lo, ele já estaria morto. Ele fechou os olhos e de repente percebeu que algo estava errado. Ele voltou sua atenção para o pingente e perguntou, o que é isso? O reitor respondeu que era o sinal de um santo. Ele o mostrou a ele, e Oscar entendeu claramente. Um mago sagrado é o nível mais alto, assim como uma espada sagrada. O reitor decidiu que era hora de entregá-lo a ele, e jogou o distintivo em sua mão. Oscar o pegou, e o reitor disse a ele para não perdê-lo. Ele precisaria dele mais tarde. Depois dessas palavras, ele desapareceu, e Oscar percebeu que era um fluxo suave de mana, impecável. Era assim que parecia a magia do reitor. Mas agora não era hora de admirá-lo. Ele pensou que desta vez bastaria dedicar sua vida ao estudo da magia, mas ele se lembrou de sua morte. Entre aqueles que o mataram havia um mago sagrado, e existia a chance de ele ser um alvo nesta vida. Ele cerrou o punho e percebeu que teria que superar o seu antigo eu. Depois de um tempo, o público começou a comentar sobre ele ser o primeiro plebeu a entrar na primeira classe. Eles começaram a falar sobre aquele que acertou todos os alvos, e Zaza, ouvindo isso, ficou furioso. Ele chamou isso de idiotice, porque aqueles que não levam a magia a sério logo seriam eliminados de qualquer maneira. Nesse momento, Oscar entrou na sala e todos voltaram sua atenção para ele. Zazan ficou muito zangado e pulou da cadeira quando percebeu que ele estava lá, mas não entendeu o que diabos estava acontecendo. Oscar os ignorou e caminhou com uma expressão confiante. Ele refletiu sobre seu último encontro com o diretor e em suas palavras. Ele treinou naquela noite e gerou mana ao seu redor, pensando que se correr aumenta a resistência, liberar mana repetidamente permitiria expandir os canais e aumentar a quantidade de mana absorvida. Ele pensou sobre isso e viu que já havia amanhecido. Quanto mais mana ele pudesse absorver, mais tempo levaria para liberá-la de seu corpo, e agora ele precisava de prática real. Ele ficou muito surpreso quando olhou a hora, vestiu-se rapidamente e percebeu que, pela primeira vez, queria ficar mais forte. E nesse momento, ele entrou na sala, fazendo Zazan ficar tenso e render os dentes para ele. Oscar também notou os caras e percebeu que ele estava mesmo ali. Uma garota estava sentada atrás dele lendo um livro. Ele pegou o marcador de página dela que havia caído e disse que parecia ser dela. Ela o pegou e agradeceu. Oscar percebeu que ela aparentemente gostava muito de flores e se lembrou da Lily do passado, que o olhava com surpresa. Ele se sentou ao lado dela e não disse nada. Ele apenas achou as flores do marcador de página bonitas. O nome dele era Oscar. Prazer em conhecê-la. Ela também disse o nome dela, Lily Lowell. Nesse momento, alguém entrou na sala deles e disse que parecia que todos estavam lá. Os garotos pularam e não entenderam de quem era aquela voz. De onde estava vindo? As páginas de repente começaram a virar, e os garotos não entenderam que tipo de truque era aquele. De repente, a mesma professora apareceu para eles, desejando a todos um bom dia e dizendo que seu nome era Hashi. Ela foi encarregada de dar aula para a primeira classe. Todos eles vieram para os testes de seleção e provaram seu talento. Oscar percebeu que ela estava conduzindo testes de admissão para a primeira classe, e Hashi disse que, por isso, a partir da próxima semana, eles aprenderiam a lutar contra monstros. Essa seria a prática deles. Ele sorriu e percebeu que agora haveria realmente uma experiência de combate, e tão rapidamente. Hashi disse que trabalhariam em grupos de 5 para equilibrar suas forças. Os garotos ficaram surpresos. Como assim? Poder mágico? Ela respondeu que não. Desta vez era sobre os canais deles ou, em outras palavras, quanta mana poderiam absorver. Os garotos perguntaram como ela iria medir isso. Nesse momento, Hashi sorriu e disse que tudo estava pronto. Ela criou um círculo mágico acima de si mesma, e todos os garotos olharam com espanto. Cada um deles tinha uma esfera acima de suas cabeças. Quanto mais brilhante ela ficasse, mais mana eles tinham. Os garotos trocaram olhares e observaram a cor de cada círculo.
Hashi pensou que alguns deles já estavam no mesmo nível que magos experientes, e isso era impressionante. Mas, quanto a ele, Oscar não entendeu como o feitiço funcionava. Todos os garotos notaram que sua cor quase não brilhava e perguntaram se ele realmente tinha sido aceito na primeira classe. Afinal, um plebeu é um plebeu. Aqueles que ficassem no mesmo grupo que ele estariam sem sorte. Ele decidiu que agora não era hora para distrações. E nesse momento, Lily se virou para ele e perguntou se ele gostaria de trabalhar no mesmo grupo que ela. Ele perguntou de novo: "Você tem certeza disso?" Ela respondeu que sim. Ele gosta de flores, então ele é definitivamente uma boa pessoa. Mas eles ainda precisavam pedir a permissão de Raven. Oscar ficou surpreso e perguntou: "Quem é esse?" Raven perguntou novamente: "Devemos incluí-lo no grupo?" Oscar respondeu com um sorriso que, se ele não se importasse, ficaria grato. Houve um silêncio entre eles, e ele disse que proteger os fracos também era dever de um nobre. Então, tudo bem, ele carregaria a bagagem deles. Depois de um tempo, eles saíram para o corredor e todos os garotos se viraram para olhar para Oscar. Lily notou isso e disse a ele para ignorá-los. Os nobres estudam magia desde a infância, e era lógico que haveria uma diferença de conhecimento. Ele não respondeu nada, apenas agradeceu por convidá-lo para o grupo. Nesse momento, Lily se perguntou há quanto tempo ele estudava magia. Ele respondeu que havia sido há 6 meses. Ele teve sorte de encontrar um bom professor. Lily olhou para ele, atônita, e perguntou: "Apenas 6 meses?" Oscar se virou, sem entender o que estava errado. Quando Hashi saiu das salas, Azan a chamou pelo nome e se aproximou. Ela perguntou o que havia acontecido. Zazan questionou por que plebeus eram permitidos na primeira classe. Ele realmente não sabia nenhum feitiço, e sua mana era muito baixa. Um novato como ele claramente não pertencia à primeira classe. Ele já estava ficando para trás, e a diferença logo se tornaria ainda mais perceptível. Hashi perguntou de novo: "Ele está falando sobre Oscar? Ele despertou mana dentro de seu corpo há 6 meses e ainda acha que não pertence a este lugar?" Naquele momento, Azan ficou atônito, e Hashi continuou dizendo que ele continuaria a crescer rapidamente. Em alguns meses, ele poderia provar seu valor muito em breve, e qualquer um sem habilidade real seria eliminado durante a prática real. Com isso, ela continuou: "De modo geral, muitos nobres começam a aprender magia na infância, e é por isso que a maioria deles agora está no nível de mestre, se não mais alto." Oscar perguntou: "Então é isso? Os mestres da magia já são bem capazes de lutar contra monstros reais, mesmo que não tenham experiência de combate. Mas alcançar o nível de mestre em uma idade tão jovem já é uma conquista." Isso foi surpreendente para ele, e Lily gritou que a única coisa incrível ali era ele, Oscar. Em 6 meses, ele alcançou o nível de aprendiz, e isso era impressionante. Ele se perguntou silenciosamente se esse era realmente o seu talento. Ele só teve um bom mentor. Ela respondeu que ainda era normal, e Oscar soltou que tinha mais uma pergunta: "Quem diabos é Raven?" Ela respondeu que ele era de uma linhagem de grandes aristocratas com uma longa história e tradição. A casa dele reuniu famílias menores que precisavam de proteção. Oscar perguntou de que família ela era. Ela respondeu que Raven certamente era rude, mas muito forte e com certeza os protegeria quando precisassem de ajuda. O protagonista pensou que essa era sua chance de ganhar experiência de combate real, e a proteção de outra pessoa só o atrapalharia. Depois de um tempo, todos se reuniram na floresta, e Hashi decidiu explicar a prática a eles novamente. Monstros de baixo nível vagavam por essa floresta, e a tarefa deles era passar uma noite lá. Oscar pensou consigo mesmo que primeiro ela conduziu um teste e agora o exercício prático, e Hashi explicou que os líderes de equipe haviam recebido folhas mágicas. Se ativassem a magia na folha, uma barreira protetora os envolveria e um sinalizador seria lançado. Se ocorresse uma emergência, eles deveriam ativar o feitiço imediatamente. Seria bem simples, e eles poderiam usar a folha se fossem atacados por monstros. Era só isso. No entanto, aqueles que usassem a folha seriam expulsos da primeira classe. Naquele momento, todos os garotos ficaram assustados e sem saber como reagir. Lily também estava apavorada e começou a ficar nervosa. Oscar percebeu que a atmosfera havia mudado drasticamente. Era muito importante para os nobres manterem seu lugar na primeira classe. Raven disse que, enquanto estivessem com ele, ninguém seria expulso. Sua casa era uma das mais nobres. Ele protegeria todos. Depois de um tempo, o grupo se arrumou e conversou entre si. Raven jogou a bolsa para o protagonista e disse que ele deveria carregá-la. Lily exclamou que estava pesada demais, mas Oscar disse que tudo bem, já que havia concordado com isso antes. Ele deu um sorriso malicioso, achando bom que ele soubesse o seu lugar. O mais importante era que ele os acompanhasse. Oscar pegou a mochila e a jogou nas costas. Depois de um tempo, Raven se cansou,
e o pessoal começou a perguntar se ele estava bem. Gotas de suor começaram a escorrer pelo seu rosto, e Oscar comentou que o chão ali era irregular, por isso ele se cansava rápido ao caminhar. Será que ele conseguiria se levantar? Quando ele levantou a mão, Raven ficou furioso e gritou para ele calar a boca naquele instante. Ele estava com raiva dele e não entendia por que ele ainda estava de pé. Oscar realmente tinha muita força, e se perguntava por que ainda não haviam encontrado nenhum monstro. Talvez fosse porque estavam muito perto da academia. De repente, ele viu uma luz mágica brilhante e gritou para que todos parassem, pois não podiam avançar mais. Raven gritou. Ele achava que podia lhe dar ordens. Ele avançou de propósito, e Oscar sentiu que era igualzinho à barreira protetora de Isabelle. A magia distorceu o espaço, e naquele momento, o grupo pisou dentro dela sem entender o que estava acontecendo. Todos gritaram de horror e medo, e Oscar disse para todos prepararem suas varinhas. Um momento depois, tudo diante deles desapareceu, e Lily disse que não parecia mais a floresta pela qual estavam caminhando. Eles viram uma placa em uma árvore, e Lily gritou que aquele era o 5º campo de treinamento. O grupo exclamou com medo e começou a discutir que os veteranos treinavam lá. Como eles tinham vindo parar ali? Oscar ficou surpreso, pois alguém havia armado uma armadilha. A situação era urgente. Não seria melhor pedir ajuda? Ele ficou calado e rasgou o papel bem na sua frente. O grupo começou a gritar. O que ele está fazendo? Ele respondeu que estavam exagerando, que a academia devia apenas ter esquecido de apagar o círculo e que isso costumava acontecer por acidente. Oscar perguntou novamente. Isso é verdade? Raven respondeu que aquela era a chance deles. Se derrotassem as criaturas do local, a academia os valorizaria muito. Ele decidiu ir atrás do grupo que o seguia, gritando que não era o herdeiro da família Aldrich à toa. Lily pediu a Oscar que não se afastasse muito dela, por favor. Ele estava incomodado quando, de repente, sentiu que algo estava errado. Uma multidão de monstros lobos apareceu diante deles, mostrando os dentes, e Raven disse que vieram na hora certa. O protagonista usou sua varinha e pensou que ainda estava um pouco nervoso, mas que aquela era a sua chance de ganhar experiência de combate real. Ele queria testar um certo feitiço, e Raven gritou, porque ele estava procurando encrenca. Era melhor que ficasse de lado e observasse como o aristocrata lutava. O protagonista ficou irritado com isso e, naquele momento, Raven correu para a batalha. Ele puxou um bastão enorme e o atirou direto contra o monstro. Era o escudo de terra da antiga deusa grega da terra. Quando ele bateu no chão, inúmeros feixes de luz brilhantes apareceram ao seu redor, de onde surgiram pedras que protegeram o grupo. Ele gritou para todos agirem agora, e seu colega de classe usou uma lança de vento e outro uma lança de água. Ao combinarem seus poderes, destruíram o primeiro lobo que os atacava. Oscar se perguntou se havia tanto defesa quanto ataque ali, dividindo os papéis. Eles cobriam os pontos fracos uns dos outros. É assim que os aristocratas lutam? Não. É assim que os magos lutam. Raven exclamou que havia muitos deles amaldiçoados. O grupo continuou suas investidas, mas um deles errou, e o lobo passou direto em direção a eles. Lily se viu em perigo, e Raven se virou e gritou de raiva quando, de repente, um lobo saltou em cima dela. Ela tomou um susto, mas naquele momento, Oscar usou uma lâmina de fogo e a protegeu. Ficando bem na frente dela, ele arremessou o lobo para o lado enquanto a criatura rosnava alto, e ela o agradeceu pela ajuda. Ele disse para não agradecer, porque parecia que eles já tinham acabado. Quando a noite caiu, o grupo se reuniu ao redor da fogueira e discutiu como todos haviam entrado na floresta, e ele já tinha conseguido observar uma batalha real. Sim, ele teve sorte. Oscar concordou e disse que a equipe deles trabalha muito bem junta, mas ele mesmo precisava se tornar mais forte para conseguir combater a magia deles. Esta é realmente a única maneira de se fazer esse treinamento? Lily se aproximou dele e disse, Oscar, ela havia pedido para que ele não saísse do seu lado, mas no fim, foi ela quem precisou de ajuda. Ela serviu chá para ele, e Oscar disse que não havia com o que se preocupar. A propósito, vários feitiços defensivos foram usados durante aquela luta, mas pareciam variar em força. Por que isso acontece? Raven respondeu que quanto mais próximo o feitiço estiver do mago, mais poderoso ele é. Isso é óbvio. Lily pediu a ele para não se preocupar com isso. Quanto mais distante o feitiço estiver dele, mais rápido a mana dentro dele se dissipa. Ele entendeu. Então era por isso que seu feitiço havia desaparecido. Se investir pouca mana, o feitiço não será ativado, e a mesma magia produzirá resultados diferentes dependendo da situação. Deve haver uma maneira de aumentar a sua eficácia. Então ela mencionou que estava um pouco mais forte do que esperava, e Oscar sorriu, de repente se dando conta. Ela não entendeu o que havia acontecido e perguntou, Oscar, ele disse que precisava canalizar mais poder para o receptáculo.
Era algo parecido com a energia da espada. Após algum tempo, Eamon criou uma esfera mágica para observar o grupo, através da qual podia ver tudo o que estava acontecendo. Esse poder incrível do filho da casa Aldritre acabou se mostrando mais do que apenas um boato, mas ele gostaria que ele tivesse se comportado com mais moderação. Depois de um tempo, os alunos se reuniram em círculo, e Rashi ficou ao lado deles. Os garotos estavam com frio e se enrolaram em cobertores. Ela refletiu como a taxa de desistência deles era de apenas 20%, o que era um bom resultado. Naquele momento, Isabelle se aproximou e anunciou que era o seu turno. Rashi perguntou com um sorriso, já está na hora? Os alunos ao redor perceberam quem era a mulher, Isabelle. Ela cumprimentou os alunos e disse que eles adoravam cuidar dos mais novos, mas que eles não eram tão ruins assim. Era por isso que eles eram a primeira classe. Por acaso, ela não viu Oscar. Rashi respondeu que aquilo, na verdade, era apenas uma gravação. O professor Eamon deve saber o que está acontecendo agora. Naquele momento, ela notou o fogo e sentiu algo estranho. Ela tinha acabado de estar lá. Enquanto isso, os alunos ainda estavam ao redor da fogueira descansando. Todos estavam ocupados com seus próprios assuntos, e Oscar olhava fixamente para o seu copo, refletindo sobre como os espadachins concentravam a energia da espada dentro de seus corpos, amplificando-a assim. Se ele fizesse o mesmo com Humana, mas, antes que pudesse considerar totalmente esse pensamento, ele de repente ouviu um grito estridente. Os garotos gritavam que precisavam sair daqui o mais rápido possível, e Raven perguntou, vocês pegaram outra coisinha? Tudo bem. Deixem isso com ele. Os garotos continuaram a correr e, naquele momento, uma chama ardente e brilhante apareceu atrás deles, deixando todos em estado de alerta. Raven deu um salto e não entendeu o que era aquilo. Lily disse que era uma corrente de chamas, e eles ficaram surpresos. Naquele momento, um monstro enorme caminhou direto na direção deles, e os garotos exclamaram, isso é um dragão? Oscar também ficou atônito e não esperava tal reviravolta. O monstro avançou sobre os garotos e começou a rugir, e Raven ficou surpreso. Mas o que um dragão estava fazendo aqui? Isso era simplesmente impossível. Apenas alguém de nível imperador poderia matar algo assim. Oscar percebeu o que aquilo significava. Alguém os tinha como alvo, e ele começou a se concentrar. Os garotos exclamaram, Raven, precisamos pedir ajuda rapidamente. Ele respondeu que há muito tempo havia rasgado o papel com um feitiço, e Lily perguntou o que deveriam fazer. Oscar respondeu que não tinham escolha a não ser agir, e os garotos ficaram tensos. Lily perguntou temerosa, ele vai mesmo lutar contra o dragão? Ele respondeu que era a única maneira de sobreviverem, e os garotos concordaram prontamente. Raven, ele tem feitiços de proteção. Eles só precisam aguentar até os professores notarem. Ele ficou tenso e, brandindo uma enorme arma de madeira, gritou, escudo de terra, escudo de Gaia. Quando ele afincou no chão, uma enorme barreira protetora mágica apareceu debaixo dele, a qual ele ergueu ao seu redor, deixando os garotos de fora. Eles gritaram de medo. O que ele está fazendo? Ele chamou de idiotas e disse que eles aumentariam a carga no escudo, e que assim, pelo menos ele poderia sobreviver. Os garotos estavam aterrorizados e repetiram que ele havia dito que os protegeria, e perceberam que Oscar tinha razão. O monstro já os tinha notado, então fugir era inútil, portanto, eles lutariam. Lily usou a lança de terra Caton Share e golpeou o monstro. Os garotos perguntaram com esperança, ela conseguiu? No fim das contas, nada funcionou e apenas magia de nível superior ajudaria. Lily gritou que distrairia a criatura enquanto eles chamavam por reforços. Naquele momento, ela notou Oscar, que olhava confiantemente para a criatura e caminhava direto na direção dela. Os garotos, com lágrimas nos olhos, estenderam suas varinhas mágicas e murmuraram trêmulos que não queriam morrer. Era o fim. Quando o monstro abriu a boca, soltou uma enorme bola de fogo de sua garganta, e Lily olhou para Oscar com surpresa. Ela percebeu que ele estava absorvendo mana da atmosfera e convertendo-o em energia. Era isso. Agora eles viriam quem era o melhor. Oscar ergueu sua varinha mágica e sorriu. Dragões têm sido descritos como desastres naturais desde os tempos antigos. Ao absorver o mana natural, eles cospem seu sopro de fogo, o que lhes rendeu esse apelido. E se eles não apenas absorvessem o mana, mas o concentrassem e o fortalecessem? Naquele momento, ele fez o impossível, e todos ficaram perplexos de pavor. Ficaram atonitos com as ações do protagonista. Usando uma bola de fogo pirosfera, um relâmpago brilhante emergiu da esfera, atingindo o monstro diretamente na garganta e consumindo-o por dentro. Um momento depois, o monstro caiu no chão, imóvel em uma poça do próprio sangue. Os garotos não esperavam essa reviravolta, e Lily caiu no chão, aterrorizada. Ela não conseguiu reagir, e Oscar arregaçou as mangas e não disse nada. Naquele momento,
Eamon, assistindo pela bola mágica, murmurou que isso já não tinha mais graça. Um novato havia matado sua quimera. De onde ele tirou tamanho poder? Ele se virou bruscamente e percebeu que estavam desconfiados. Desta vez, ele foi salvo, mas com certeza o destruiria. Apenas aqueles com sangue nobre nas veias tinham o direito de empunhar tal poder. Oscar olhou para as próprias mãos e sorriu, percebendo que havia conseguido. Ele cerrou o punho e estremeceu porque a técnica de amplificação de energia agora funcionava com humana. Se não fosse a experiência da sua vida passada, ele nunca teria criado essa teoria. Naquele momento, o monstro foi destruído, e os garotos ficaram surpresos. Isso realmente funcionou? Ele realmente o matou? Assustado, Raven começou a se agitar em sua barreira protetora e disse que aquilo era um absurdo. O plebeu o havia protegido, e não ele ao plebeu. Lily perguntou o que havia acontecido. Oscar deu um passo e, de repente, começou a cair, o que assustou Lily, que decidiu segurá-lo. Ela perguntou se ele estava bem. Oscar respondeu que sim. Ele estava apenas um pouco cansado. Parecia que ele havia exagerado e sofrido um contragolpe. Era como se estivesse sendo dilacerado por dentro. Era doloroso e ardente. De repente, uma luz forte apareceu atrás deles, e todos os garotos se viraram para olhar. Lily apertou o cajado contra o peito e perguntou: quem é? Era Isabelle que havia chegado. Ela relatou que, ao detectar o rastro do círculo pelo teletransporte, percebeu que havia algo errado, e ela tinha razão. Ela chegou em seu golem e perguntou se todos estavam a salvo. Os garotos a olharam em choque, e Oscar disse: senhorita Isabelle. Mas de repente, ele caiu, exausto e inconsciente. Ela se virou para olhar para o monstro e percebeu o que estava acontecendo. Segurando a cabeça, ela disse que eles discutiriam tudo quando voltassem para a academia. Os garotos trocaram olhares chocados, e o dia já havia amanhecido. Algum tempo depois, Oscar se viu no escritório de Balsams, que disse: quem diria que algo assim poderia acontecer nos terrenos da academia? Oscar não respondeu, e Balsams deixou escapar que havia algumas pessoas arrogantes na academia que estavam mirando em um plebeu talentoso. Quando ele disse isso, Oscar paralisou e percebeu algo. Balsams disse que era incrível ele ter sobrevivido. Oscar respondeu que decidiu ficar mais forte, e parecia que já estava fazendo progresso. Balsams abaixou o olhar e, caminhando até a janela, disse que, devido aos danos que a academia poderia sofrer, como seu reitor, ele era forçado a dar algumas notícias desagradáveis. Oscar o olhou interrogativamente, e Balsams disse: Oscar, você deixará a academia e nunca mais usará magia. Quando Oscar ouviu isso, ele paralisou de pavor. Balsams explicou que, como já o tinham como alvo, essa era sua única maneira de sobreviver. Oscar questionou: a vida sem magia não é apenas magia. Se ele olhar com mais atenção, notará que muitos vivem felizes sem ela. Enquanto estiver vivo, ele poderá encontrar a sua felicidade. Ele é jovem e não deve perder a sua chance. Oscar respondeu que não. Ele estava confiante e disse que não tinha como voltar atrás agora. Balsams perguntou o que isso queria dizer. Oscar agradeceu pela preocupação dele. Mas se aqueles que o tinham como alvo estivessem na academia, ele tinha uma ideia. Balsams perguntou surpreso: qual era a ideia? Oscar respondeu que agiria como isca e os atrairia. Naquele momento, Balsams ficou pasmo e sem saber como reagir. Ele perguntou: ele não tem medo de morrer? Oscar respondeu que ainda não estava planejando morrer e sorriu. Naquele momento, Balsams sorriu e de repente caiu na gargalhada. Oscar olhou para ele, perplexo, e Balsams pediu desculpas, dizendo que, nesse caso, só poderia corresponder à sua determinação. Ele ofereceu a mão, e Oscar apertou-a com um sorriso. Balsams perguntou: mas antes de se atirar na batalha, não faria mal encontrar uma varinha nova? Oscar pensou a respeito e pegou sua varinha quebrada, percebendo que ela estava toda rachada. Mais tarde, na livraria, Isabelle disse a ele que era uma varinha de iniciante perfeita para ele. O protagonista não entendia para que servia uma varinha. Ela respondeu que escrever com o dedo era difícil. Ele não concordava? Que ele imaginasse que a mana fosse a tinta e a varinha, uma pena. Ele certamente poderia se virar sem ela, mas então nunca seria capaz de lançar um feitiço perfeito. Então ele tinha que escolher sua ferramenta com sabedoria. Oscar examinou sua varinha e pensou em como nunca sequer tinha considerado que ela pudesse quebrar. Ele tinha investido mana demais naquela época? Naquele momento, alguém chamou o seu nome. Era Lily, aquela que o tinha deixado esperando. Ele respondeu que deveria ser o único a pedir desculpas, já que a tinha tirado de casa no seu dia de folga. Lily disse que não. Ela mesma precisava comprar algumas coisas, então estava feliz em vê-lo envergonhada. Por isso eles iriam comprar uma varinha nova para ele. Depois de um tempo, eles entraram em uma loja, e o protagonista ficou surpreso com a quantidade de opções que havia. O vendedor disse que tinha orgulho de sua seleção,
e ele deveria dar uma olhada. Esta varinha era incrustada de pedras preciosas, uma peça única, então ele definitivamente se destacaria. Ele perguntou novamente, as pedras têm algum efeito? Lily sussurrou para ele olhar o preço. E quando o personagem principal viu que custava 1 milhão, Lily sugeriu ver o que havia disponível em outras lojas, já que não podiam pagar. Então os dois fugiram de todas as lojas que encontravam, já que tudo era caro demais e os vendedores os pressionavam. Quando se viraram livres e saíram, Oscar suspirou com tristeza, notando que as varinhas eram tão caras. Ele não tinha dinheiro suficiente nem para a mais barata. A maioria dos magos eram aristocratas. Eles priorizavam a beleza de uma varinha, daí os preços. Ele estava surpreso e disse que as coisas tinham se arrastado, e talvez devesse continuar sozinho. Lily respondeu que não. Eles tinham começado juntos e terminariam juntos. Depois de um tempo, Oscar olhou para as lojas e sugeriu que pareciam vender varinhas ali também. Um cara passando por ali decidiu aconselhá-los a não entrar. Oscar perguntou de novo, mas por quê? Ele respondeu que o lugar tinha uma reputação terrível e o dono fazia as pessoas comprarem coisas de que não precisavam. Oscar pensou a respeito, sobre o que significava algo que não precisavam. Lily agarrou a manga dele e disse para ele não entrar lá. Ela poderia apostar que não o deixariam sair até que ele comprasse alguma coisa. Ele entrou assim mesmo, dizendo que não tinha nada a perder. Quando ele se viu na sala, estava muito escuro e havia muitas armas ao redor. Lily o seguiu para a sala, mas estava aterrorizada. Eles ouviram sons estranhos e descobriram um vendedor, que perguntou se eram clientes ou apenas olhavam em volta. Oscar respondeu que precisava de uma varinha nova e queria comprá-la. Naquele momento, o vendedor se virou e disse que tinham vindo a ele especificamente por esse motivo. A cidade estava cheia de lojas com varinhas adequadas para crianças como eles. Oscar o encarou com confiança e seus olhares se cruzaram. O homem então jogou uma lâmina afiada nele e gritou, ele está brincando comigo? O protagonista conseguiu se esquivar do golpe, e Lily olhou aterrorizada para a faca cravada na parede. Oscar disse que não tinha intenção de fazer aquilo, e o vendedor gritou para ele calar a boca, dizendo que a sua loja não tinha varinhas para um espadachim. Nesse momento, Oscar paralisou, e Lily não entendeu do que ele estava falando. Ela não gostava dali e sugeriu que saíssem rápido. Ela estava aterrorizada, e Oscar respondeu que não. Ele iria comprar a varinha bem ali, pois tinha gostado da loja. Ele sorriu e olhou para o vendedor. Lily, boquiaberta, perguntou de novo, ele vai comprar uma varinha aqui? Oscar perguntou. O que o fez pensar que ele era um espadachim? O vendedor deu uma olhada nele, em suas mãos, roupas e sapatos. Ele disse que o seu centro de gravidade estava um pouco desviado para a direita, o que geralmente acontece quando alguém usa constantemente algo no quadril esquerdo, como uma espada. O protagonista percebeu o que estava acontecendo, e Lily gritou que ele não era um espadachim. Mas Oscar percebeu que ele só precisou de um segundo para enxergar através dele, e disse que a situação era mesmo grave. Fez-se um silêncio constrangedor e o vendedor perguntou se ele tinha começado a estudar magia há 6 meses. Oscar respondeu que aprendia esgrima com seu pai desde criança, e os velhos hábitos tinham ficado com ele. Lily decidiu defendê-lo e disse que Oscar e ela estudavam na academia de magia. O vendedor coçou o nariz e perguntou, e daí? Ele disse que precisa de uma varinha. Oscar respondeu que a que ele estava usando continuava quebrada. Ele a entregou ao vendedor, que disse que não tinha conserto e o círculo mágico lá dentro estava danificado. Aparentemente, a varinha não suportou a pressão devido à quantidade excessiva de mana. Oscar perguntou, como assim? Ele respondeu que quanto maior a varinha, mais mana ela pode suportar. Varinhas avançadas são mais difíceis de manusear e requerem um controle de mana preciso. Essa varinha é para iniciantes e pode suportar muito pouca mana, mas é fácil de manusear. Ele já viu os cajados chiques que os professores da academia carregam. Certo? Então a varinha de iniciante não aguenta a quantidade de mana que ele está colocando no feitiço. Nesse caso, qual varinha seria melhor para ele? O vendedor respondeu que ainda não tinha decidido se venderia alguma coisa para ele. Oscar foi surpreendido por essa reação, e o vendedor pediu para ele tentar escolher a melhor varinha dentre as disponíveis. Se ele fizesse a escolha certa, ele a venderia para ele. Ele apontou para um suporte de varinhas, e o protagonista começou a examinar cada uma. Lily observava atentamente, refletindo sobre o fato de que o preço de uma varinha dependia de seu tamanho e dos materiais usados. Uma varinha feita de materiais raros e condutores poderia custar uma fortuna. Naquele momento, Oscar olhou para cima e percebeu que era madeira. Poderiam ser realmente agulhas de pinheiro? O dinheiro da venda dessa madeira seria o suficiente para viver no luxo por um ano. Ela pediu a Oscar para olhar para aquilo, e ele respondeu que já tinha escolhido. Ele pegou uma varinha de aparência comum e disse que era o que precisava. Lily ficou chocada com o que viu, pois na opinião dela, aquilo não era nada do que ele precisava,
e a varinha mais cara da loja estava bem ali no topo. Oscar respondeu que ele deveria ter escolhido a melhor opção, e não a mais cara. Louie ficou surpreso, e o vendedor perguntou, cara, por que você escolheu logo essa varinha? Ele respondeu que ela emanava calor. O vendedor disse que era apenas uma varinha velha, e Oscar confirmou que ela ainda estava intacta. Perder uma arma é a pior coisa que pode acontecer no calor da batalha. E, claro, a varinha parece desgastada, mas funciona como deveria. O artesão claramente colocou o seu coração e a sua alma nela. O vendedor ficou pasmo com o que ouviu. E nesse momento, Oscar perguntou se ele a venderia para ele. O vendedor pegou a varinha e respondeu que foi a que ele havia feito há muito tempo para o seu filho, e que não estava à venda. Lily perguntou, então o que ela está fazendo aqui? A varinha havia sobrevivido ao seu dono, e isso acontece com frequência. De qualquer forma, essa varinha velha não poderia ser considerada boa, e naquele momento, um silêncio constrangedor se instaurou entre eles. Lily disse que eles deveriam ir embora e continuar procurando por uma varinha boa. Oscar respondeu que sentia muito, mas que não havia nada a ser feito sobre aquilo. O vendedor, sem se virar, perguntou aonde eles estavam indo. Oscar se virou, confuso. Ele lhes disse para esperar ali, porque ele traria uma varinha boa. Oscar e Lily ficaram radiantes com isso, e ela admitiu que estava muito preocupada. Oscar pediu desculpas e perguntou, ela não estava curiosa para saber que tipo de varinha ele traria? Ela respondeu que ele não era uma pessoa tão ruim, afinal. E assim que as portas se abriram, Emma entrou. Emma ficou chocado e perguntou o que eles estavam fazendo ali. Os jovens se viraram, assustados, sem saber como reagir. Eamon estava irritado e segurava uma corda nas mãos. O protagonista notou isso, e Lily perguntou, professor, o senhor também veio buscar uma varinha? Ele respondeu algo do tipo. Nesse momento, o balconista se aproximou e cumprimentou o Lord Amon, que disse que seu nome era Rod, e disse que via que ele estava ocupado. Então ele iria embora. Nesse momento, ele saiu correndo da loja e voltou. Lily observou partir e disse que ele havia ido embora, mas se perguntava por que ele tinha vindo até ali. O protagonista reagiu a essa situação com silêncio, e Rod disse que não conseguia ficar parado. Ele entregou a varinha para Oscar e disse que aquela era sua nova parceira. A varinha era enorme, e ele percebeu o que era. A árvore de origem é uma grande árvore que se ergue em uma ilha. Apesar das condições adversas, essa planta conseguiu sobreviver, e suas folhas verdes nunca murcham. Como ela solta seus galhos por várias décadas, as varinhas feitas a partir dos galhos desta árvore são consideradas as melhores e incrivelmente valiosas. O vendedor disse que a senhorita estava dizendo a verdade e que a condutividade de mana da varinha era simplesmente excelente. Oscar perguntou timidamente, ela é tão valiosa assim? Lily disse que eles provavelmente não poderiam pagar um preço tão alto e ficou envergonhada. O vendedor disse que planejava dá-la ao seu filho quando ele retornasse da guerra e não tinha intenção de vendê-la, então não aceitaria nenhum dinheiro deles. Ele entregou a varinha em silêncio e disse que não venderia a ele nenhuma outra varinha. Não havia nenhuma outra varinha ou cajado nesta loja que combinasse melhor com ele do que essa. O protagonista ficou encantado e agradeceu ao cavalheiro por tal gesto. Ele acenou e disse para ele experimentá-la. Quando Oscar olhou para a varinha, ele bateu com ela no chão e fechou os olhos, quando de repente a magia apareceu ao redor dela. Ele observou de perto e sentiu uma sensação estranha. Parecia tão familiar em suas mãos. Ele a usará para o resto de sua vida. Rod disse rudemente que, se eles não tivessem mais negócios ali, deveriam ir embora. Ele ainda tinha outros clientes para atender. Oscar voltou a si e perguntou, a propósito, o professor Ayman vem aqui com frequência? Rod ficou chocado e não sabia o que dizer. Depois de um tempo, os alunos se reuniram na sala de aula e tomaram seus lugares. Eles começaram a discutir como haviam acabado no 5º campo de treinamento avançado da escola. Aparentemente, o círculo de teletransporte não tinha sido consertado. Todos olharam para Oscar e Lily, que estavam sentados juntos, e os garotos discutiram a sorte que tiveram por saírem ilesos. As pessoas estavam dizendo que Raven tentou escapar sozinho, o que os fez rir. E naquele momento, um professor entrou na sala. Era Imon, que gritou que conversar na aula é um claro sinal de desrespeito. Os alunos gritaram pedidos de desculpas. E quando Imon se sentou, ele o observou de perto. Nesse momento, ele se lembrou das palavras de Rod na loja, que tinha dito que o Lord Imon era o comandante da unidade na qual seu filho servia. Ele tinha visto seu filho morrer no campo de batalha. Quando soube disso, Imon trouxe a varinha dele, tudo o que restara de seu filho. Ele a guardou para si mesmo. Lily perguntou como aquilo era possível. Ele respondeu que ela poderia ser uma aristocrata, mas ele sempre havia tratado bem o seu filho plebeu. Ele era um bom homem. Naquele momento, Oscar ficou tenso e disse que era uma boa varinha.
Seu filho era um mago muito talentoso, certo? Então ele estava no mesmo nível dos aristocratas. Naquele momento, o vendedor ficou tenso e perguntou como ele sabia daquilo. Enquanto isso, o protagonista observava as ações de Iman e refletia que o professor Iman tinha sido um dos observadores naquele dia e tinha certeza de que ele havia organizado o ataque. Ele não sabia que ele havia descoberto tudo, e essa era sua chance. Desta vez, ele daria o primeiro passo. Depois de um tempo, Iman entrou em seu quarto e olhou em um espelho mágico com um demônio que disse que valorizavam muito as habilidades que ele havia demonstrado no campo de batalha, e o enviaram para a academia para continuar seus deveres. Emon respondeu que entendia tudo, e o estranho disse que a academia era demais para ele em comparação com o fronte. Emon insistiu que isso não era verdade, e o demônio lhe disse para se apressar e cumprir suas ordens. O Lorde não sabia o que fazer e permaneceu em silêncio. Quando um novo dia amanheceu, o protagonista disse ao diretor que Iman havia organizado o ataque. Ele simplesmente não conseguia acreditar nisso, já que ele estava pronto para arriscar sua vida por seus camaradas. Ele era um mago corajoso. Oscar respondeu que tinha ouvido falar sobre o passado dele e estava completamente confiante em sua conclusão. Se fosse assim, ele não poderia duvidar, mas não podiam prendê-lo sem provas. Oscar respondeu que era por isso que estava ali e sorriu. O diretor olhou para ele de forma questionadora, e Oscar disse que ele havia tentado matá-lo logo na primeira aula prática e precisava que parecesse um acidente para evitar testemunhas desnecessárias. Se lhe dessem tal chance, ele a aproveitaria imediatamente. O diretor ficou perplexo e percebeu que, para evitar testemunhas desnecessárias, ele solicitaria uma escolta para a princesa. Sua Alteza Ariel deveria originalmente se matricular com os outros alunos, mas a magia transmitida através da família imperial afetou a sua saúde, e a matrícula foi adiada. Praxe anunciou que ele precisava ir à capital para encontrar Sua Alteza e acompanhá-la. Oscar havia sido designado para essa missão. Quando Zazon viu o nome dele, ficou irritado. Oscar pensou sobre a jornada da academia até a capital e percebeu que, para os jogos, essa seria definitivamente uma excelente oportunidade para atacá-lo. Praxe perguntou se havia restado alguma dúvida. Zaza levantou a mão e disse que, se ele foi convidado para ali, isso significava que eles consideravam as habilidades dele no mesmo nível que as deles? Hashi respondeu afirmativamente, pois ele havia tido um desempenho admirável na última aula prática. Ela diria que ele já os havia superado. Quando Zazon ouviu essas palavras, seu rosto se contorceu de horror, e a garota sentada ao seu lado demonstrou surpresa, claramente inquieta. Zazan respondeu que sabia que mal tinha mana suficiente para uma turma de classe inferior e só conseguia usar feitiços básicos. Ele era um mero plebeu insignificante. Oscar, ouvindo os insultos direcionados a ele, não soube como responder, e Zazan continuou dizendo que, vez após vez, apareciam pessoas que o elogiavam aos céus. E agora ela estava dizendo que ele o havia superado? Seria estranho de qualquer forma que se olhasse. E assim, ele o desafiou para um duelo. Zazan apontou o dedo para ele e gritou para lhe mostrar tudo o que podia como mago. Oscar ficou estupefato de horror e perguntou, o quê? Hashi cobriu o rosto com as mãos e disse que sentia que uma missão de escolta de rotina se transformaria em um caos completo nessas circunstâncias. Tudo bem então, ela disse. Os perdedores do duelo serão suspensos das missões. Cezanne respondeu que era exatamente isso que ele queria. Oscar reagiu com surpresa e não sabia o que fazer. Depois de um tempo, eles se viram duelando frente a frente. Oscar não conseguia entender como tudo tinha chegado a esse ponto e agarrou seu cajado, então ficou tenso quando viu Zazan levantar a mão. Naquele momento, fragmentos de gelo apareceram ao redor de seu corpo e Zazan gritou para ele se defender imediatamente. Oscar ergueu os olhos e percebeu que, se quisesse lidar com Emon, ele simplesmente precisava participar dessa missão. Então ele agarrou seu cajado e decidiu que tudo sairia como eles, Azan, desejava. Ele apontou seu cajado na direção dele. Ele tinha certeza. Uma vez no passado, nas memórias de Zazan, muitos rapazes usaram o boneco para infligir danos a ele com poderes mágicos. Todos os projéteis acertaram. O que mais se poderia esperar do filho da família Glóris? Zazan olhou para o boneco, que havia se estilhaçado em pedacinhos, e seu rosto se contorceu de horror. A Casa Glóris é uma família de aristocratas especializada em magia de gelo. Comparado ao seu irmão mais velho, que correspondia às expectativas de todos, ele havia mais uma vez nascido sem talento mágico. Todo seu corpo congelava enquanto ele aprimorava suas habilidades dia após dia. Ele precisava alcançar seu irmão e corresponder às expectativas de seus pais, e o mais importante, tornar-se um membro digno da Casa Glóris. Todos esses pensamentos passaram por sua cabeça durante a batalha, e ele usou uma lança de gelo para atacar o protagonista. Ele ficou estupefato de horror e tenso, mas então decidiu se esquivar. Zazan gritou que ele era excelente em se esquivar, mas o que ele diria a isso?
Ele imediatamente lançou o feitiço de congelamento global Megastor. O protagonista percebeu que gelo estava se formando em suas mãos e rosto. Sua mão estava muito fria, então ele usou o fogo de Fudias para se livrar do gelo. Naquele momento, Azan ficou surpreso e parou. Oscar olhou confiantemente nos olhos enquanto Hashi continuava a observar o desenrolar da batalha. Ele usa o fogo para anular feitiços e tem vasta experiência em combate, mas há uma enorme diferença em suas reservas de mana. E Oscar pode ser facilmente sobrecarregado pelo grande volume de feitiços que ele lança. Zaza admitiu que, para um plebeu, ele possuía um incrível talento mágico. Mas naquele momento, ele lançou um selo mágico sobre si mesmo e gritou que não tinha treinado tão duro apenas para perder para um novato. A garota sentada à sua frente, lendo um livro, geralmente os ignorava. Mas naquele momento, até ela ergueu os olhos de seu livro e ficou absorta na luta deles. Hashi exclamou, que diabos é isso? O protagonista brilhou com magia e pediu desculpas por fazê-los esperar. Tinha demorado mais para se preparar do que ele esperava. Zazan perguntou o que aquilo significava. Oscar respondeu que era a vez dele. Ele sorriu, mas Zazan gritou que era tarde demais e então gritou pela esfera climática da prisão de gelo. O protagonista ficou estupefato e percebeu que era uma barragem de lanças, e ele estava usando camuflagem para lançar um feitiço mais poderoso. Mas ele já tinha terminado de fortalecer sua mana e, naquele momento, um enorme bloco de gelo apareceu bem na sua frente. Ele percebeu que, com seu novo cajado, ele deveria conseguir, então usou a lâmina de fogo e, um momento depois, quebrou facilmente o bloco de gelo. A boca de Zazan se abriu em choque, assim como a de Hashi e da estudante. Seu corpo parecia tão leve, e ele se movia exatamente como queria. Ele via como a fórmula mágica era ativada em uma reação em cadeia. Não havia falhas, nem atrasos. Como aquilo era divertido. Zazan percebeu que ele havia destruído seu feitiço protetor e gritou que isso era impossível. Ele caiu de joelhos, chocado, e não sabia como reagir. Ele se lembrou de sua infância e perguntou, como posso me tornar como meu irmão mais velho? Ele respondeu que ele o estava superestimando, pois ele não era um mago tão bom assim. Havia talentos neste mundo que o fariam parecer um grão de poeira. E quando ele viu Oscar na sua frente, ele soube que era ele, e Hashi gritou que já era o bastante. A luta havia acabado. Enquanto isso, Raven deu um pulo e começou a gritar de raiva. Ele não entendia por que tinha que passar por isso. Todos começaram a falar dele, e ele gritou que a culpa era toda de Oscar. Naquele momento, ele se virou e ouviu uma batida. Quando ele olhou para a porta, perguntou, quem mais está aí a uma hora dessas? De repente, ele ficou horrorizado e percebeu que era o professor Iman parado na sua frente. Depois de um tempo, os garotos se reuniram na sala de aula, e o protagonista notou Zaz entrar com seus amigos. Ele o encarou e se lembrou do que ele tinha dito após a luta, que era injusto. Ele havia treinado desde a infância, e apenas o talento foi suficiente para ultrapassá-lo. O protagonista lhe ofereceu a mão, mas Zazan deu um pulo e gritou que com certeza o derrotaria, não importava quanto tempo levasse. Ele sorriu ao se lembrar disso e percebeu que também não iria ficar parado, então ele precisava lidar com Ima amanhã. Depois de um tempo, Hashi entrou na sala de aula e anunciou que fariam outra avaliação de mana antes do início da aula. Quando Raven entrou, ele passou por ela em silêncio, e ela disse que ele estava atrasado hoje. Todos os garotos começaram a discutir como ele estava com tanto medo por si mesmo que tinha medo até de sair do dormitório. Todos queriam brincar e provocá-lo, mas ele não sabia o que fazer. Ele se sentou perto de Oscar, que o notou e se perguntou o que havia de errado com a mão dele. Hashi gritou para todos ficarem quietos, pois estavam prestes a ser avaliados. Quando a aula terminou, os alunos saíram da sala, e Lily comentou como a mana dele havia aumentado de novo. Oscar respondeu que já estava começando a se acostumar com o cajado, e Lily sugeriu que talvez ela também precisasse comprar uma varinha nova. Naquele momento, Raven os alcançou e se dirigiu a Oscar. Ele se virou e se perguntou o que ele queria dele, e Raven disse para ele lhe contar como se tornar mais forte. Oscar perguntou novamente, do que ele estava falando? Raven gritou, não se faça de bobo. Ele quer saber o seu segredo. Oscar ficou surpreso e se perguntou, o que afinal significa segredo? Quando eles se encontraram no campo de batalha naquela noite, Oscar disse que estava bem preparado e até encontrou um lugar para praticar. Mas de que segredo estamos falando? Raven perguntou de novo. Não é óbvio. Ele estava falando do poder que ele usou contra o dragão. Raven perguntou, alguém também o ajudou, não é? Oscar não fazia ideia do que eles estavam falando e continuava a lhe perguntar novamente. Raven rangeu os dentes de raiva e começou a gritar. Por quanto tempo mais ele ia manter esse teatro? Ele era um idiota para todos eles? Naquele momento, uma luz brilhante começou a vazar da sua mão, e ele começou a se transformar num monstro.
Oscar ficou tão horrorizado com essa visão quanto o próprio Raven, e ambos começaram a gritar. O que é isso? Oscar perguntou. Ele está bem? Raven gritou que não sabia porque ele não tinha lhe contado sobre isso. Naquele momento, ele gritou de terror e medo, e tudo ao seu redor começou a brilhar com luz mágica, e muitos fragmentos surgiram no campo de batalha. Oscar tentou recuar e percebeu que alguém estava controlando a mão dele. Naquele momento, ele se lembrou de suas palavras e percebeu que realmente poderia ser Eamon. Raven gritou, a culpa é dele? Qual é o problema de pelo menos tentar sobreviver? Ele realmente queria proteger a todos. Oscar percebeu o que estava acontecendo e correu para a batalha. Ele se soltou da mão de Raven e começou a lutar. Raven não entendeu o que estava acontecendo e gritou de pavor. E, um momento depois, ambos caíram no chão. O protagonista colocou Raven no chão e perguntou a Eamon se ele estava disposto a ir tão longe. Por que ele estava brincando com a vida das pessoas? Apareça agora mesmo, Eamon, e mostre a sua cara. Naquele instante, uma infinidade de pássaros surgiu acima dele. Entre eles estava Eamon, dizendo que ele não tinha educação por ser um plebeu. Quando o protagonista o viu, Ima anunciou que um trágico acidente ocorreria ali hoje. Os alunos estavam treinando após a aula e os poderes de um deles saíram do controle. Uma história triste, um jovem talento perdido para sempre. Naquele momento, ele criou um clarão ardente de luz e decidiu lançá-lo contra Oscar, a quem considerava um bárbaro. Isso forçaria a se ajoelhar. Oscar ficou tenso e se preparou para a batalha, quando de repente uma infinidade de feras mágicas surgiu ao seu redor. Os lobos começaram a uivar e a atacá-lo, e Oscar tentou recuar. Pensando em como ele era um mago invocador, Aemon colocava marcas mágicas nos cadáveres dos monstros e os manipulava como marionetes. Mas ele só podia invocar um número limitado de familiares, então ele só teve uma sessão de prática. O reitor havia lhe contado tudo isso, e ele percebeu que precisava esquecer o mago e lidar primeiro com os monstros. Ele estava no nível de um imperador mágico. Talvez ele tivesse algumas cartas na manga seladas, então não deveria tentar lutar contra ele sozinho. Oscar pensou que já sabia disso. Era exatamente isso que ele planejava fazer. Mas ele se virou para Raven e lembrou de suas palavras sobre como ele realmente queria proteger a todos, com lágrimas nos olhos. Isso distraiu e, enfurecido, ele destruiu o primeiro lobo. Aemon perguntou por que ele estava tão furioso. Foi por causa do passado dele com Raivon? Oscar perguntou de novo. E se fosse isso? Aemon respondeu que mal poderiam ser considerados conhecidos. Seus caminhos só haviam se cruzado no treinamento. Oscar respondeu que isso era mais do que suficiente, e Aemon disse que Raivon não era assim. Ele precisava de força para derrotá-lo. Enquanto Raven estava inconsciente, ele continuou dizendo que ele era um plebeu e nada mais que um obstáculo. O protagonista perguntou mais uma vez, qual o problema nisso? Aemon hesitou, e Oscar disse que não importava o motivo, ele havia decidido ficar mais forte, e Aemon decidiu se aproveitar disso, e ele jamais perdoaria isso. Naquele momento, ele lançou um feitiço no cajado dele, de repente, o despedaçou em pedaços minúsculos. Ele percebeu que não conseguia criar uma fórmula mágica, e Aemon disse que plebeus talentosos não tinham o direito de existir. Ele pousou ao lado dele e disse que ninguém reconhecia o seu talento, e por isso, havia se preparado minuciosamente. Naquele momento, uma fera colossal semelhante a um elefante com uma enorme tromba de tentáculos apareceu diante dele. Oscar não sabia o que fazer e ficou atônito. Esta criatura estava absorvendo a mana dele e o impedindo de lançar o feitiço. Eamon perguntou, ele achava que não tinha um plano? Ele sabia do que ele era capaz, não sabia? Naquele momento, Oscar foi cercado por mais alguns lobos monstruosos que rosnaram em seu rosto, e ele disse que nenhum nem outro poderiam usar magia nunca mais. Mas o feitiço que ele havia preparado de antemão continuaria funcionando. Ele poderia levar esses feitiços com ele para o outro mundo após terminar a sua última lição. Oscar falou. Ele sempre se perguntou por que todos os magos talentosos haviam perdido para ele, mas agora ele entendia. Eles sentiram medo, e foram deixados sem magia, cercados por monstros. E ele, também, queria lhe ensinar uma lição especial. Com essas palavras, ele partiu para a batalha. Certo dia, enquanto o reitor estava sentado em seu escritório, Rash entrou, bateu na porta e disse que precisava verificar seus documentos. E sobre a missão de amanhã? Balsan sorriu e respondeu que nada poderia acontecer à sua alteza, mas eles não falariam sobre isso. Houve muitas inscrições para os campos de treinamento este ano. Rash respondeu que havia muitos estudantes ambiciosos. Falando nisso, parece que o professor Iman começou a dar aulas particulares a Raven. Naquele momento, o reitor ficou tenso e perguntou de novo. Iman? O protagonista foi deixado completamente sozinho diante do Lorde, e os monstros imediatamente avançaram contra ele.
Ele percebeu que, enquanto aquele familiar estivesse ali, ele não conseguiria ativar nenhum feitiço novo. Mas a magia de invocação ainda estava ativa, o que significava que deveria haver uma brecha que o permitisse lançar feitiços. Ele se virou e viu que o monstro já o estava atacando, o que o assustou muito. E, um momento depois, o monstro quase o devorou. Imon decidiu que haveria uma ameaça a menos reservada para ele, pois achou que ele estava acabado. Mas o monstro agarrou as mãos do protagonista, e ele arremessou a criatura para o lado com uma rajada brilhante de chamas. Quando o monstro começou a queimar, Imon gritou que era impossível. Como ele conseguia usar magia? Ele percebeu que o círculo mágico estava dentro do corpo do familiar, significando que contanto que o círculo não entrasse em contato com o ar, a magia funcionava. Ele o arrancou com sua mão ensanguentada, e Amon perguntou como ele havia notado as fórmulas dentro do corpo. Que tipo de absurdo era esse? E quanto ao cajado? Na boca do familiar só cabia a mão dele. Ele respondeu que a magia poderia ser usada sem um cajado. Quando Eamon percebeu que ele estava usando os dedos para conjurar o feitiço, ficou chocado. Oscar falou. Então ele se livrou das cartas na manga. Haverá mais familiares? Eamon lançou 2 círculos mágicos e gritou. Ele acha que já venceu? Um instante depois, ele direcionou seus poderes para o inimigo, e Oscar gritou, lâmina de fogo. Com este feitiço, ele destruiu o feitiço do oponente. E Eamon gritou que, mesmo sem familiares, ele ainda estava no nível de um imperador. Se ele realmente tivesse penetrado seu escudo, ele se conteve deliberadamente, não querendo que seu amigo pensasse que ele tinha trabalhado em dobro, e Oscar disse que aquilo não era necessário. Naquele momento, revelou-se que o cajado dele havia sido esmagado em pequenos pedaços. Eamon ficou sem palavras. Alex perguntou, o quanto ele consegue fazer sem o cajado dele? Eamon caiu no chão e gritou para ele parar. Ele não o incomodaria mais e contaria tudo o que ele quisesse saber. Isso mesmo. Ele lhe daria uma recomendação para se tornar um aprendiz de magia, e ele poderia se tornar um mago de pleno direito. Oscar perguntou se era só isso que ele queria dizer. Ele não devia se preocupar. Ele não o mataria, mas ainda precisava das informações. Naquele momento, Amon se levantou de um salto e gritou que ele deveria se render imediatamente. Mas então alguém gritou para ele, não fique se achando, seu plebeu. Ele arrancou sua máscara, e um monstro completamente diferente apareceu diante de Oscar. O protagonista ficou atônito ao ver isso, e de repente o monstro começou a se desintegrar em pedacinhos. Enquanto isso acontecia, ele começou a se perguntar se ele tinha usado o próprio corpo para criar um familiar. Mas, naquele instante, o monstro começou a rugir alto e a destruir tudo ao seu redor. Oscar percebeu que ele havia enlouquecido completamente e queria capturá-lo vivo. De repente, alguém lançou um feitiço de pressão de tempestade, e tudo ao seu redor brilhou com uma luz intensa. O próprio reitor Balsan chegou em seu auxílio, dizendo que ele era um bom rapaz por ter resistido por tanto tempo. Ele lidaria com ele a partir de agora.